Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estejam vocês aonde estiverem quando assistirem esse podcast. Eu sou o professor Miguel Quadros. Estamos aqui no estúdio Gartner, ou o JJ, né? Não estou substituindo o nosso amigo Adriano, porque é insubstituível. Porém, trouxemos uma convidada, temos a alegria. Até eu vou chamar assim, ó, histórias que inspiram vidas. Por isso que nós trouxemos ela aqui, porque ela passou por muita coisa e superou muita coisa para chegar onde ela chegou. Então, vou apresentar a nossa entrevistada nesse bate-papo, né? Bom, todo mundo chama de Rude, né? Todo mundo. Bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada. Bom dia, Bom, primeiramente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha trajetória como micropigmentadora. E espero, nessa entrevista, atingir muitas pessoas que também já passaram pelo que eu passei e inspirar alguma vida aí também. penso que sim. A sua história, de fato, ela é realmente, assim como existem filmes que inspiram, assistir um filme, a lógica seria, a principal lógica é filme inspirador, né? Então, pessoas como você são pessoas inspiradoras, motivam vidas, né? Bom, vou deixar para você mesmo se apresentar. Ela é mãe, é esposa, Dona de casa, dona de casa, que realmente é um trabalho bastante difícil, né? bastante árduo, Rotineiro, rotineiro, né? rotineiro. Então, meu nome é Rudineia, eu sou micropigmentadora há 7 anos, dona de casa, empresária, é, faxineira. A gente é um pouco de tudo. Que bom, é verdade. E sabe que nós homens não conseguimos fazer e executar as mesmas funções, dessas habilidades que as mulheres têm em casa, tá? Já é comprovado que nós não temos condições para fazer isso. O gênero masculino não tem condições. Minha amiga, então é o seguinte, ó. Vamos começar pela linha de raciocínio, seguinte ponto. Nós sabemos que você então trabalhava numa grande empresa, né? Antes de ter a chave da ignição, da grande mudança da sua vida, você trabalhava numa grande empresa, você era feliz, estava muito bem, vamos dizer assim que confortável, né? Quer falar um pouco sobre isso? Então, exatamente, eu trabalhei, estava 6 anos já trabalhando nessa empresa e a gente sabia que ia ser dispensada. Eles já tinham comentado com a gente que a gente ia ser dispensada porque o nosso cargo tinha acabado na empresa e era uma empresa de cosméticos, então ela que me abriu as portas para a minha segunda profissão, né? A profissão de micropigmentadora. Então, como eu trabalhava com beleza, com produtos de beleza, eu atendia muitos salões. E esses salões que me abriram as portas para parcerias, que no início foi muito difícil, né? Aí a gente foi demitida e aí eu fiquei sem saber para onde ir. As contas começaram a chegar, o desespero bate e você não sabe como proceder nesse momento, né? E um day one, meu marido chegou e falou: "Por que que você não faz o curso de micropigmentação?" Esse, só um pouquinho te cortar, queria voltar um pouquinho, acho que acho que um elemento aqui que a gente pode explorar melhor ainda. Antes da gente chegar nesse seu day one, esse dia da chave da grande virada assim na sua vida. Bom, para quem não sabe, então, como ela acabou de falar, então nós entendemos que você também tinha uma dívida com apartamentos, tinha acabado de comprar um apartamento, né? Tinha uma Isso. conta para pagar, né? Manter a casa, a escola do seu filho, né? Tava feliz na vida e de repente sabia, a gente sabia, você sabia que ia ser demitida, né? Mas nunca, a gente nunca sabe qual o dia. É, E aí chegou esse dia e aí o que que foi. aconteceu? O desespero veio ou não? A crise veio? Nossa, foi desesperador. Até a empresa, na hora de demitir, ficou. Não sabia nem como chegar a mim, porque ele sabia o quanto eu gostava de estar lá, de ter aquele trabalho. E foi bem difícil, aquele dia. Eu sabia que eu ia ser, mas aquele dia foi como se eu tivesse caído num buraco negro, sabe? Então, estabilidade, carteira assinada,
plano de saúde, então a gente tinha muitos benefícios e simplesmente no outro dia já não tinha mais nada. Esse é um ponto, minha amiga. Quantas pessoas hoje podem estar na mesma circunstância, né? Na mesma situação, que é de uma hora para outra foi demitido, perdeu o seu sustento, a sua renda, e aí as pessoas entram em crise, né? Entram em grande dificuldade. O que fazer da minha vida? Quem sabe você hoje esteja passando. Você vai já escutar um pouco mais da história da nossa querida amiga Rude, mas é para as pessoas ficarem atentas e se sentirem motivadas com seu testemunho, com seus comentários, né? Na sequência agora, que nem tudo está perdido. Principalmente na crise, esse é o sentido da crise. A crise no ser humano tem um sentido. E o sentido é despertar o melhor em nós. Um dos sentidos, vamos dizer assim. Despertar o melhor em nós, para acordar para a vida, para encontrar respostas, para buscar soluções, para dar soluções, para sair da crise. Sair. Como nós. Ou você pode se afundar na crise, ficar em casa chorando, reclamando, lamuriando da vida, ou você encontra uma resposta. Você dá um significado para isso, dá um sentido para isso. Foi o que a nossa amiga fez. Ela deu um grande sentido, vamos dizer assim, para um desastre, e de um desastre você encontrou hoje esse Day One. Explica para nós quando foi essa chave da virada, no meio de toda a crise. Então, foi nesse dia mesmo que o meu marido do nada chegou e comentou comigo: por que você não faz um curso de micropigmentação? E eu, como assim? A gente nunca tinha comentado algo, um homem chegar e falar isso, né? Não, da onde que tu tirou isso? E aí foi onde ele falou, não, é porque eu tenho vários clientes que as esposas são micropigmentadoras e elas têm uma remuneração legal, alguns já deixaram o trabalho para ajudar elas, enfim. E aí aquilo começou a virar chave na minha cabeça, né? E aí foi onde eu comecei a procurar por curso. Fiz o meu primeiro curso e nesse primeiro curso é um curso só, então é uma coisa desconhecida, é um trabalho desconhecido, então você tem um mínimo de conhecimento, né? Mas mesmo assim eu já coloquei a mão na massa, já comecei a pegar as amigas, fazer nas amigas, fazer modelos, e foi onde eu comecei a buscar parceria lá da antiga empresa. Como eu falei, né, eu conheci muitas pessoas de salões, então comecei a buscá-las, né, para abrir uma porta para mim. E assim, todas que eu comentava, não, tudo bem, eu abro meu espaço para você vir fazer aqui no meu espaço. E as portas foram se abrindo. Teve meses que eu não atendi nenhuma cliente. Teve meses, depois das parcerias, eu atendi até 5 clientes por dia. Então, em outras cidades, fiz parceria com pessoas de outras cidades. E foi aonde começou a me abrir as portas para esse novo mundo onde eu estou hoje, que eu sou fascinada, assim, ó. Eu sou fascinada. E desde então eu sempre estou buscando conhecimento, curso, porque é uma área que a gente sempre tem que estar antenada, né? Veja, quanta coisa importante você falou. É ou não é uma grande história de inspiração? De uma crise, de contas chegando, de um ambiente onde você estava extremamente segura e de repente esse castelo caiu e aí você teve que achar, dar um novo significado, proporcionar para a sua família e para você mesmo um novo sentido e encontrou e deu, né? Veja, o que ela falou? Ela sofreu, porque isso faz sofrer, não é? E a crise é esse o sentido também, né? Nos faz sofrer, mas nós precisamos encontrar uma resposta, e ela encontrou e deu resposta para a vida dela. Ela se profissionalizou, ou seja, não ficou em casa acomodada, eu vou fazer isto, eu vou fazer X, mas não, se profissionalizou, ela foi atrás, fez por merecer, fez por onde. É ou não é? Foi. Como você disse, né? Quando tu chega, as contas batem, o desespero bate, ou você morre ali, ou você levanta e surge das cinzas, né? Como a fênix, né? E foi o que eu fiz, assim, eu ressurgi das cinzas. Eu falei, não, eu quero algo maior para minha vida. Eu quero ser maior. E foi aonde eu comecei a literalmente meter a cara naquilo, sabe? No início eu tinha muitas dúvidas, mas eu fui deixando de lado as dúvidas. Eu só agregava o que era bom para mim. Eu só buscava o que era bom. Então, fiz errado o procedimento numa cliente, não saiu como eu desejava,
mas aquilo não me frustrou. Muito pelo contrário, me fez correr atrás de mais conhecimento, de mais cursos, de aulas, para chegar no perfeccionismo que eu sou até hoje, né? Eu sou perfeccionista, então, assim, eu busco até hoje. Eu sempre acho que meu trabalho pode melhorar. A cada trabalho que eu faço, não, eu sei que eu posso melhorar. Então, eu não fico sossegada, não. Eu tô sempre buscando, buscando algo novo para mim, para minha profissão e para as minhas clientes também. Tá vendo? Então a gente sempre tem que dar o melhor de nós, né? Nós sempre temos que entregar mais do que somos pagos para fazer, não é? Exatamente. Entregar mais. Mas para entregar mais, precisamos nos capacitar, como nossa amiga fez, se profissionalizou, profissionalizou e se capacitou. Tem quando eu escutando um pouco o seu relato, eu lembrei do filme do Batman Begins, tá? Tem uma cena muito interessante, que é outra cena inspiradora. O, Até então não era o Batman, era uma criança, o pai ele caiu num buraco, tá? O Bruce caiu num buraco, um buraco muito grande. E aí tinha um monte de morcegos e assustavam ele. Daí veio a história do medo dos morcegos. Mas aí, no caso dos morcegos, tem outra metáfora. Mas onde eu quero chegar é que é o seguinte: o pai dele fez um rapel para tirar ele. Quando o pai dele fez o rapel para pegar ele do fundo do buraco, ele pergunta para o Bruce: Bruce, por que nós caímos? Ele olha. E o pai dele responde: para aprendermos a levantar. Esse é o sentido de desde que nós saibamos dar esse sentido e retirar essa questão para a vida. Então, todas as quedas devem ser, ou deveriam ser, elementos de nós subirmos. Né? Subirmos para encontrar a luz, para encontrar, abrir portas, abrir janelas. De repente, você na sua empresa hoje está precisando ouvir isso. Precisa subir, sair então de um estado de zona de conforto, de acomodação, de uma falsa segurança e buscar resultados. Ter planejamento, como foi o caso dela, você se projetou, você planejou para chegar onde você deu muito de si para chegar onde você chegou. Foi. Deve receber os parabéns por isso, tá? Obrigada, imagina, eu agradeço. E exatamente como você falou, a queda nos faz levantar muito mais forte, muito mais sagaz, mais corajoso, né? Então, a gente tem que ver os desafios como uma porta de renascimento, eu acho, sabe? De você crescer, de você e nunca ficar olhando para as coisas ruins, né? Esquece as coisas ruins e só foca nas coisas boas. E por isso, planejamento e boa vontade, olhar carinhoso e respeitoso por si mesmo. Tem um outro elemento na sua fala muito importante que deve ser comentado, sobre amar o que se faz. Quando nós amamos o que nós fazemos, o que nós executamos, você trabalha por prazer, por alegria. É uma profunda satisfação em fazer o que você ama. Portanto, o dinheiro é o último resultado. É uma É consequência, né? lá no final, porque vem até nós. As pessoas, pelo que eu sei, a sua agenda é lotada e as pessoas procuram, vão até, não é você que vai até as pessoas. Graças a Deus, assim, eu tenho uma agenda muito lotada, né? Então, as minhas clientes sabem que quando precisam de algo assim em cima da hora, dificilmente eu consigo. Às vezes, algum encaixezinho, alguma coisa, eu dou uma remanejada com uma cliente, com outra, para poder encaixar alguma dentro, né? E eu quase não mexo muito com rede social. Agora eu comecei a mexer com a rede social, mas a minha rede social era muito parada, né? E porque eu não preciso de rede social, porque as minhas clientes são muito de indicação. Uma indica a outra, indicação. Mas hoje em dia a gente precisa estar antenada nas redes sociais, a gente precisa estar passando autoridade, passando esse profissionalismo dentro das redes sociais, né? Também para estar englobando mais clientes, né? Sim, e fala um pouquinho mais agora exatamente sobre, especifica um pouco o seu trabalho. Então, eu trabalho com micropigmentação há 7 anos. Há 5 anos com lash designer, né? Eu faço extensão de cílios também.
Há mais ou menos um ano, eu comecei também a fazer remoção a laser, remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação antiga. E é uma área, assim, também que tá me enchendo os olhos. Eu tô amando, porque a cliente vem com algo que já não faz mais parte dela, que ela já não deseja mais aquilo. E você poder ajudar a remover uma coisa que está incomodando é muito satisfatório. É bonito ouvir isso, né? Vocês conseguem perceber a diferença, o resultado que nós entregamos para as pessoas quando nós amamos? Se eu levar isso para a ótica, abrir uma janela para a ótica, a indústria ótica, no Brasil, ou aqui em Santa Catarina, muitos profissionais na ponta do balcão, eu tenho uma ligeira impressão que não gostam do que fazem, não amam o que fazem. Ótica, assim como tudo, né? Você tem que amar, você tem que gostar. E outra coisa muito importante que ela falou, aliás, acho que você não falou, você falou para mim fora do ar, assim. Quantas horas? Ó, é trabalho. Ah? Se você amar, você tem que trabalhar, dedicar tempo para trabalhar. Diga para nós quantas horas você trabalha. Então, eu sempre comento, né? A gente saiu da CLT porque trabalhava 8 horas, mas agora, por conta própria, a gente trabalha 48 horas. Tirando em miúdos, eu chego a trabalhar às vezes 12 horas no dia. Tá vendo? Tá vendo? Só pode ser um case de sucesso. Então, o que, que nós temos aqui? O que, que nós temos? Qual é o perfil que nós temos aqui? Então, nós temos um perfil faxineira, cozinha, né? É verdade. Cuida do filho, do esposo, cuida da casa, dedica tempo para se profissionalizar e atualizar constantemente, e ainda dedica mais ou menos, no mínimo, 12 horas. E o detalhe, essas 12 horas de trabalho, 12 horas de trabalho focado, né? Focado, Direcionado, né? direcionado. De chegar em casa Destruída, vamos dizer assim, né? Sem destruída. energia nenhuma, né? Nossa, cansadérrima, assim. Bom, aí eu também tenho uma outra pergunta importante. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente gostariam de saber também. Chegou antes de você ter essa chave de ignição de virada, você pensou assim que realmente não ia conseguir, que não ia dar certo, que ia voltar para a CLT de novo? Passou várias vezes na minha cabeça isso. A gente pensa, né? Querendo ou não, aqueles pensamentos negativos ficam ali na tua cabeça, mas foi como eu falei, eu nunca olhei, tentei sempre deixar de lado esses pensamentos negativos e sempre quando esses pensamentos, ou a frustração de um trabalho não ter saído exatamente como eu queria, isso te deixa muito desmotivada, né? Te desmotiva assim completamente. Então, ai, não quero mais, eu vou procurar outra coisa. Mas aí vem aquela voz boa do outro lado, né? Fala, não, vai que tu tem capacidade. Então vai, corre atrás que você vai conseguir. Então eu nunca me deixei abater, assim, por coisas negativas, por pessoas que falavam que não ia dar certo, sabe? Então a gente não pode ouvir, a gente tem que ouvir sempre o lado bom. E muitas vezes ajoelhar, rezar e pedir para Deus que Deus te guie e te ilumine, né? Ele que te bote no caminho certo. E simplesmente quando você pede, Deus ouve. Houve sim. Para isso a gente precisa estar em contato, né? Sempre em contato com Deus. Você tem uma fala importante sua aí, que é sobre as pessoas negativas, né? Sempre tem aquela pessoa negativa dentro da empresa, aquele que você nem fez e já diz, não vai dar certo. Né? Tem aquele que tem esse infeliz olhar de não ver o lado bom do bordado, só vê o lado ruim do bordado, as coisas horrorosas por baixo do bordado, mas não vê o lado bom. Pessoas que inspiram, que alcançam bons resultados, são pessoas que conseguem olhar acima do bordado, olhar para fora, se projetar para o horizonte. Sempre dentro da empresa tem esse viés negativo, esse funcionário. Mande embora se você tiver na sua empresa, esse funcionário negativo, pessimista, esse que acha que nunca vai dar certo, esse é o primeiro que chega no seu velório, aquele primeiro cara que chega no seu próprio velório dizendo, eu avisei, ele era estressado, manda embora. Mas a sua vida é uma verdadeira inspiração. Tá? Pelo sucesso, pelas conquistas.
Como é que é agora a relação com a sua família? Porque não é fácil dedicar 12 horas, né, de trabalho e depois ter mais, tem que cuidar do esposo, né? Nós homens, a gente precisa sempre ser cuidado pela, não adianta. Nossas esposas não são a nossa segunda mãe, mas não deveriam ser nunca, nada, jamais deveria ser, né? Não, não. Mas no fundo, assim, quem cuida de nós são vocês, né? Então, assim, eu tenho que agradecer meu esposo e meu filho, porque lá em casa tudo é compartilhado. Então, cada um faz um pouquinho. Então, não sobra muito pra ninguém, sabe? Então, cada um faz alguma coisinha. Cada um ajuda no que pode, sabe? Então, isso é muito bom, porque não me sobrecarrega. Então, a gente tem essa harmonia dentro do lar, né? Sempre ensinei meu filho a ajudar dentro de casa. Então, hoje eu tenho dois homens que me ajudam. Não posso reclamar quanto a isso, sabe? Acaba que não se tornando tão pesado para mim. Porque realmente, se você não tem alguém que te ajuda, não tem uma colaboradora dentro de casa para poder fazer para ti, então o montante já se torna menor, né? Isso que você está falando, é evidentemente que é trabalho em grupo, em equipe, né? A Equipe. família tem que trabalhar nesse sentido, viver, né? Ter essa relação de equipe. Eu lembro da minha excelentíssima esposa, Solange, que nós trabalhamos em equipe. Sem ela também fico perdido. Então, reconhecer é importante reconhecer, né? Reconhecer o que as pessoas fazem por nós, não é? Reconhecer aquilo que as pessoas, a forma, o modelo e o jeito que as pessoas cuidam de nós. Tenho certeza que você reconhece, né, da sua família, e além do seu esposo e do seu menino, do seu filho, outras pessoas que cruzaram e inspiraram a sua vida. O seu Day One veio por uma inspiração divina ligada ao seu esposo. Ok, excelente. Mas e outras pessoas? Né? Sua rede de comunicação. Né? A sua rede com os. Você visitava bastante clínicas, não, É salão. salões, né? Ex-salões. Pessoas inspiraram você, né? Nossa, Estar muito, atenta a muito. isso, né? Você não Foi. esteve atenta, né? Foi. Então, eu sempre comento que a vida é uma escada. Por que que eu tive que passar por isso? Porque eu tive que passar, eu tive que subir mais um degrau. Então, você precisa começar lá do primeiro degrau. Você não consegue chegar lá no quinto sem passar pelos quatro antes. Então, a vida é uma escada. Você precisa subir de degrau em degrau sem querer pular degraus, né? Então, cada profissão que eu tive. Hoje eu assemelho isso, porque cada profissão que eu tive foi me levando para a próxima. E cada vez eu fui subindo de nível. Cada profissão que eu tive, eu fui subindo de nível. A minha primeira profissão, quando eu cheguei em Florianópolis, há 22 anos atrás, 22 anos, eu trabalhava como doméstica. Levava meu filho junto, pequenininho, e cada uma foi me jogando mais para cima. Claro que eu também quis isso, né? Eu não quis ficar na acomodação. Eu nunca fui acomodada. Eu sempre fui uma pessoa muito para frente, sempre olhando muito para o futuro. Eu sou uma pessoa muito futurista. Então, você está sempre olhando lá para frente. Tu nunca olha para trás. Tu olha para frente. Tu olha para trás para algo que sirva para o teu futuro, não para algo que te carregue para trás, né? Então, eu sempre fui muito para frente, muito sagaz, muito correr atrás dos meus objetivos. Sempre fui. Não gosto de ficar acomodada. Tanto é que quando você me convidou para fazer esse podcast, eu fiquei imensamente feliz. Falei, nossa, olha só onde que eu cheguei, fazendo um podcast, quando que eu imaginava, né? Mas olha, você parabéns porque é exatamente isso e que a sua vida está se tornando, né, uma vencedora, né? Você veja, ó, você prestou atenção na seguinte fala dela, duas muito importantes. Escutando você falar, eu lembro do meu falecido pai que sempre falava: não volte para trás nem para pegar impulso, olhar para frente. Esteja onde você estiver agora, passando o que você estiver passando na vida, com as suas dificuldades. O outro elemento que eu quero comentar é sobre isso. Seja qual for a sua dificuldade, olhe para o seu problema, não amaldiçoe. Olhe para a sua dificuldade, para as suas incertezas, para a sua dor, para a crise onde você talvez você estiver, não amaldiçoe, mas olhe para ela com sabedoria. Você escutou a sabedoria que ela trouxe para cá? O que ela está testemunhando, vamos dizer assim, né? São testemunho de vida, É, né? é sempre tirar algo bom da coisa ruim que te aconteceu, né?
Por isso são histórias que inspiram, né? Pessoas que tiveram muitas dificuldades, passaram por alguns ou vários problemas, né? E superaram, né? De um limão, como diz o João Adriano, já sempre falava assim para mim, de um limão transformar em limonada, né? A vida é Exatamente. assim, a gente tem que dar o nosso melhor, tem que transformar as coisas para melhor. Nem tudo vão ser flores, nem devem ser flores. Porque se tudo sempre for flores, alguma coisa a gente não está olhando. É. Não é? A gente está negligenciando alguma etapa ou alguma questão na vida. Agora, eu queria voltar a etapas, tá? Isso que você falou. O que você falou sobre a questão de não pular etapas. Tá? Isso é muito importante. No ramo óptico, tem muitas pessoas que já querem estar no upgrade do supra-suma de vendas, de alcançar objetivos, e não é assim. Às vezes o atalho é o caminho mais longo. Né? Às vezes quer fazer um atalho e se torna um caminho mais longo porque pode acumular dívida. Fala um pouquinho sobre isso, não queimar etapas, de estar na crise e não querer já sair dela, mas olhar para ela para cada momento. Para cada momento, e isso que você falou, subir degrau, um degrau. A crise é como uma ponte. Ela é a ponte que nos liga ao outro lugar. Sem ela, dificilmente, na jornada, talvez na sua jornada, você não alcance o outro lugar. Vai precisar desta travessia, que é a ponte, a gente chama de crise, né? Exatamente. Concorda? Concordo plenamente. Porque eu acho que a, a- os degraus, as etapas que você precisa passar, cada uma vai te fortalecer para você estar na próxima 100%. Então, se você não passar pela etapa que você está querendo pular, tu não vai chegar 100% na próxima e você não vai conseguir dar o giro nessa próxima etapa. Então, você precisa passar por cada uma, aproveitar ao máximo cada uma do que ela te trazer de bom, né, para você poder estar 100% lá na próxima etapa. E está 100% presente, né? Presente, exatamente, de corpo e de mente, né? Eu falo isso aí porque hoje eu atendo muitas pessoas em alguns consultórios, né? O que eu reparo, muitas pessoas, elas não estão mais presentes. Né? Parece que é um corpo e a mente está 10 quilômetros e o coração está em outro lugar que você não sabe quem é que está ali. As É, pessoas não estão mais contidas, não estão mais presentes. O mundo está judiando muito das pessoas. São desconectadas de si mesmo. elas estão vivendo o presente, mas já com aquela. Pensando no que vão fazer depois, né? Então, acho que tu tem que viver cada momento. Né? Se você tá ali, é de corpo e alma, tu tem que estar presente naquele momento, né? E hoje em dia, a tecnologia te faz, né? Se você não centralizar, não tiver uma mente bem estruturada, te faz passar por isso. Você estar aqui, mas já tô pensando no que eu vou fazer depois. Não, eu estou aqui agora, nesse momento, então eu vou viver esse momento aqui contigo, né? É isso, é viver o momento que tu tá passando e depois eu vou pensar o que eu vou fazer depois, né? Quando eu sair daqui, eu vou seguir a próxima etapa da minha vida, do meu trabalho, enfim, mas enquanto eu estou aqui e tenho que estar aqui de corpo e alma. Então, e você entende bem disso, porque atende pelo menos o quê? Quantas pessoas num dia de trabalho? Umas Geralmente, 5 a 6 clientes por dia. 5 a 6, então, clientes por dia. E você escuta o relato das pessoas, você tem a percepção das pessoas que também não estão muito presentes, estão sentadas ali, estão preocupadas com o horário, É, com outra função. Isso faz as pessoas se desviarem do seu caminho, do seu percurso. muito. E Acaba não vivendo o momento presente, né? o aqui e agora, O aqui e né? agora, exatamente. Que é o importante, é o aqui e agora, porque você não sabe daqui a um minuto se você vai estar viva, o que que vai acontecer. Então tem que viver o presente com toda intensidade, né? É o que eu falo. E o passado passou, então é o presente que tá vivendo agora. O futuro, a gente vai levando. A gente vai vivendo, a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai vivendo. Então, é focar no que você está vivendo no presente. O seu testemunho, o seu comentário, né? Escutar o seu diálogo, escutar a maneira como você fala de fato é muito autêntica. Tá? Vocês devem estar percebendo também que tudo que ela está falando é de espontaneidade e com autenticidade. É isso que as pessoas justas alcançam bons resultados na vida, quando tem planejamento, quando tem organização, quando tem uma meta na vida. Precisamos ter metas. O que nós queremos alcançar? E está aí um grande desafio.
Eu, 31 de dezembro de 2025, como é que você quer estar? Qual é o seu objetivo? Quais são suas metas? O que você deseja alcançar? Precisamos levantar essas questões. Você concorda? A vida é feita de metas, né? Eu aprendi a ter metas na minha antiga empresa, né? Então a gente trabalhava por metas. Então, desde lá, a minha vida é uma meta. Eu estipulo meta pro dia, pra semana, pro mês. E isso é o que te faz você crescer, você querer bater aquela meta, né? Se eu estipulei essa meta, eu vou fazer, né, o que for preciso para estar batendo essas metas. Então, assim, quem coloca metas na vida cresce. É bonito. É bonito ouvir você falar dessa forma, como eu acabei de dizer, pela sua autenticidade, né? Pela sua coragem também de não se acovardar frente, não ter medo. O medo tem muito sentido, né? Mas você não se acovardar, Não se né? acovardar. Você foi para frente. A crise pode ser um monstro. A crise na nossa vida poderá ser um monstro. Para algumas pessoas entram em depressão, entram em desespero, mas para lá, você está escutando aqui um testemunho de alguém que entrou numa crise de um lugar extremamente seguro, confortável, com a sua renda, uma boa renda, e de repente a escuridão apareceu outro dia. Qual é a escuridão? De perder tudo isso. E olha como é que ela está hoje. Onde ela deu muito duro, né? Para chegar até aqui, batalhou bastante. Então é uma história que inspira vida. A sua é uma história. Parabéns novamente, tá? Seu Obrigada. testemunho é importante para muitas pessoas que estão ouvindo, para se sentirem também inspiradas em tudo que você passou e aonde você alcançou. E com planejamento, com coragem, com a sua fé, com essa relação com o divino, essa relação com o sagrado, com o divino é muito importante na nossa vida. Quem não tem, está deixando de ter uma experiência com o divino aqui em Terra. Minha amiga, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que vão ouvir e ver você, que mensagem final você gostaria de deixar para essas pessoas? Olha, eu gostaria de falar para quem está numa crise, para quem está desanimada, para quem está sem ânimo, não vê mais a luz no fim do túnel. Não desista, não desista. Você tem capacidade. Busque busque o aperfeiçoamento, busque o conhecimento e não desista. Não desista. É só isso que eu tenho para falar. Bonito, parabéns, tá? Não desistir nunca. Nunca. Ir para cima desse monstro que é a crise e as dificuldades e colher o resultado desta luta. A vida é uma. Todo dia é uma grande batalha. Todo dia é vencer uma grande crise. Todo dia é se programar e ir à luta. Então, se estiver numa zona de conforto e de uma falsa segurança, recomendo você reassistir, olhar, ver de novo esse podcast e ver que de repente o que você pode tirar disso, né? Exatamente. Espero que a minha história inspire muitas. eh, que o que eu contei aqui hoje sirva de inspiração, que não desista e batalhe e corra atrás do seu sonho. Nunca pode desistir do seu sonho e sempre com Deus à frente. Amém. Isso eu gosto de chamar assim, olhando para essas etapas da vida, né, como algumas inspirações algumas insatisfações que inspiram a vida. Algumas dificuldades que nos geram insatisfação positiva. No sentido filosófico, esse tipo de insatisfação que a vida trouxe para você, você gerou algo muito positivo. Eu gostaria só de concluir, então. Queria ler aqui o do grande filósofo Goethe. 9 recomendações para a vida. 9 sugestões para você refletir sobre a vida. Primeira coisa, então, o que o nosso filósofo Goethe fala para nós? Busque, então, saúde suficiente para que o trabalho seja um prazer. Riqueza suficiente para suprir as necessidades. Força suficiente para lutar com as dificuldades e superá-las. Paciência suficiente para labutar até que algo de bom seja obtido.
Graça suficiente para confessar os pecados e abandoná-los. Caridade suficiente para ver o bem nos vizinhos. Amor o suficiente para mobilizar-se para ser útil aos outros. Fé suficiente para tornar a realidade aos atos de Deus. Esperança suficiente para remover todos os medos em relação ao futuro. Portanto, viver o aqui e agora. Muito agradecido pelo seu testemunho, pela sua coragem de vir aqui, pela sua boa vontade de dedicar um pouquinho do seu tempo, que é muito precioso, e vir aqui para falar um pouquinho de você, para inspirar as pessoas a saírem das suas crises. Muito agradecido. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, né, que é meu caminho, que é a luz da minha vida, e a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje comentando um pouquinho da minha trajetória, né? E espero que essa minha história sirva de inspiração para muitas que estão ou já estiveram, né? Estão como eu já estive um dia. Então, não desistam. É verdade. Pessoal, então muito obrigado. Fique com Deus, porque nós já estamos com Ele e é muito bom. Amém. Até uma próxima. Valeu.